Essa semana a comunidade estourou com o segundo lançamento do Red Dead Redemption 2. Mas esse segundo lançamento, na verdade, foi um torrent que vazou, que fez com que o jogo bombasse na comunidade. Como se não bastasse o lançamento do torrent do Red Dead Redemption 2, as lojas automaticamente abaixaram o preço do game. Resultado, o jogo estourou. Então, como o pessoal quer saber muito sobre o Red Dead Redemption 2, eu vou fazer aqui o comparativo do Rising versus o Xeon no Red Dead Redemption 2. O meu nome é Fabrício, seja bem-vindo ao canal PC do Fafá. Esse é o quarto vídeo da nossa saga Rising vs Xeon e o resultado tem sido impressionante em todos os testes. No último a gente testou o Fortnite e realmente deu um resultado que a galera não quis acreditar. Incrivelmente o Xeon acabou ganhando no Fortnite. Pois é, eu não sei exatamente por que isso aconteceu, mas aconteceu. E assim como eu falei no primeiro teste, se você pega um processador Ryzen e compara ele com o Xeon e o Xeon ganha, significa que você está atrapalhando alguém a vender Ryzen. Então a única coisa que eu peço para você é a inscrição aqui no canal, porque fazendo esse tipo de conteúdo eu atrapalho o meu canal a crescer ganhando patrocínio e esse tipo de coisa. Então não perde tempo, clica no dedinho aí de se inscrever, porque para eu estar fazendo esse tipo de conteúdo tem que valer a pena. Então hoje, meus amigos, nós temos uma guerra entre cowboys. De um lado nós temos o Ryzen 7 1700 Pro, processador poderoso que tem 8 núcleos e 16 threads, funcionando a 3.2 GHz. E do outro lado nós temos o Xeon 2620 V3 com 6 núcleos, 12 threads, funcionando a 3.2 GHz, com o Turbo Boost desbloqueado. Ambos os sistemas vão estar com memórias de 2666 MHz instaladas. Porém, no sistema com o Xeon 2620 V3, as memórias não vão estar overclockadas, até porque o Xeon chega somente a uma frequência de 1866 MHz, então não tem porquê fazer o overclock nas memórias. Com o Ryzen, a coisa já fica um pouco diferente, então eu overclockei as memórias para 3200 MHz. O meu processador Ryzen não vai estar com overclock porque eu estou utilizando com ele uma placa-mãe A320M. Eu sei que muita gente quer ver ele overclockado. Tem como fazer esse processo com uma placa-mãe A320M, mas eu tentei e até agora não funcionou. Então, como o meu sistema está limitado a isso, eu vou fazer o teste com o Ryzen 7 sem overclock. Algumas pessoas disseram para mim que é injusto eu usar o Xeon com desbloqueio do Turbo Boost. Eu não acho injusto considerando o preço que eu paguei no Ryzen e o preço que eu paguei no Xeon. Paguei bem menos no Xeon e minha placa-mãe me dá suporte a fazer o desbloqueio do Turbo Boost, então eu acho justo usar. Também para estar fazendo esse teste eu vou estar usando a minha placa de vídeo mais forte, que é a GTX 1060 de 6 GB da Galaxy. Entretanto, eu já testei o jogo Red Dead Redemption 2 com a GTX 1060 e a RX 570 de 4 GB acabou tendo uma performance superior. Mas ainda assim, transmitindo ao vivo, quando eu coloquei os gráficos todos no mínimos, eu consegui utilizar 100% do meu Xeon E5 2620 V3 com a GTX 1060. Então por isso que eu vou usar ela nesse teste. Então sem mais enrolação, bora pro teste. O jogo vai estar rodando na resolução em HD com a qualidade mínima ativada. Isso porque fazendo assim, a gente deixa a placa de vídeo trabalhando menos e esforça mais os processadores. O jogo Red Dead Redemption 2 já tem um modo de teste, o que facilita bastante a comparação. O teste desse jogo começa menos dinâmico, mostrando paisagens, esse tipo de coisa, depois começa a inserir personagens e movimentos na cena, o que começa a pesar bem mais. Logo aqui no começo a gente não percebe grande diferença de desempenho, a gente consegue notar ali uma diferença de nível de utilização. O Xeon 2620 V3 está sendo utilizado ali na casa dos 40%, enquanto o Ryzen 7 1700 na casa dos 30%, isso na primeira cena. Na segunda cena, o Xeon já chegou a bater 50% de uso, enquanto o Ryzen está na casa dos 35% a 40%. É possível notar que o Xeon está usando menos memória RAM e mais memória de vídeo, enquanto o Ryzen está usando mais memória RAM e menos memória de vídeo.
Vale a pena lembrar que isso é algo que acontece nesse jogo, não necessariamente vai acontecer em todos os jogos. Nessa situação específica, o desempenho entregue pelos dois está bem similar. Vale a pena ressaltar a diferença de preço entre os dois. O Xeon E5 2620V3 é encontrado usado no AliExpress na casa dos R$130. O Ryzen 7 1700 Pro usado no AliExpress a gente acaba encontrando na casa dos R$600. O preço varia bastante nesse caso. Apesar dos dois processadores estarem tendo um resultado bem semelhante, o nível de utilização entre os dois está bem diferente. O Xeon 2620V3 provavelmente chega ao limite bem antes que o Ryzen 7 1700 Pro. Mas se notarmos o nível de utilização da placa de vídeo durante o teste, a gente vê que ela não está trabalhando a 100%, o que significa que ela não está segurando o desempenho dos processadores. Mas provavelmente você deve estar se perguntando por que os processadores não estão sendo utilizados ao máximo. Parece ser algo relacionado à construção e otimização do game. Finalmente chegamos a uma cena bem mais pesada que vale a atenção notar os detalhes. Nesse caso é nítido que há uma pequena diferença entre um lado e o outro, porém o teste está bem similar, então dá para usar ele como base sem problema nenhum. Nessa cena nós vemos o Xeon sendo utilizado como nunca antes, chegando ali a 70-80% de uso, enquanto o Ryzen 7 1700 Pro chegando ali na casa de 64-65%. Provavelmente se a gente não chegou, a gente está chegando perto dos limites desses processadores. A gente também tem que considerar que parte dessa capacidade dos processadores são dos núcleos virtuais, que não têm a mesma eficiência que os núcleos reais. O uso de RAM nessa cena mais pesada ficou bem próximo entre os dois, e o uso de memória de vídeo também está variando ali, mas não é tanto. Aparentemente nessa situação o Ryzen está com um pouquinho a mais de FPS, mas tem que observar com bastante atenção para perceber ali a diferença, realmente não é tão gritante. Provavelmente algumas pessoas vão questionar o fato de eu estar utilizando a API Vulkan para fazer o teste, porém eu já testei com essa placa de vídeo em DirectX 12 e realmente o Vulkan tem uma performance melhor. Outro detalhe importante é que nesse caso nós estamos gravando o jogo com o OBS Studio e nos dois lados ele está com a mesma configuração de gravação. A renderização da gravação foi toda processada na placa de vídeo utilizando o codec NVENC, não teve nenhuma inserção de placa de captura durante o processo. Tem um detalhe importante que eu tive que cortar para as cenas do jogo ficarem lado a lado. O Ryzen 7 1700 Pro se sai bem melhor nas transições entre as cenas, chegando a exibir a nova cena até 2 vezes mais rápido que o Xeon E5 2620V3. Eu acredito que a alta frequência também das memórias acaba auxiliando nesse tempo de carregamento reduzido que o Ryzen 7 1700 Pro apresentou. E aí está o resultado geral que o game entregou pra gente. O FPS mínimo entre o Xeon E5 2620V3 e o Ryzen 7 1700 Pro foi na casa dos 44, o que é idêntico. Entretanto, a gente chegou a um pico de FPS máximo de 159 no Ryzen, e com o Xeon a gente chegou ao pico de 154, mas no FPS médio a gente chegou a 87 com o Xeon e 86 com o Ryzen, ou seja, é muito parecido o resultado. Sobre o teste, não tem como questionar os fatos dos resultados apresentados aqui. Nessa situação específica, do jeito que eu fiz o teste, o Xeon E5 2620V3 tem se sobressaído, porque ele custa bem menos, ele tem 2 núcleos a menos que o Ryzen 7 1700 Pro, e ele está apresentando resultados muito próximos. Algumas pessoas questionaram que pelo fato de eu estar usando uma placa-mãe A320M, o Ryzen 7 1700 Pro não estaria sendo utilizado da maneira correta. Mas eu posso falar com toda certeza que isso é mentira. Se você olhar lá no site da fabricante, você pode ver que a minha placa-mãe suporta o Ryzen 7 1700 Pro sem problema nenhum. Outra coisa que vale enfatizar é que se eu fizesse um overclock no meu Ryzen 7 1700 Pro, eu precisaria de uma placa-mãe mais cara, o que agregaria um custo extra ao meu computador. E dependendo do valor a mais que eu teria que gastar para fazer um overclock, às vezes compensaria comprar um processador mais potente de uma vez. Eu deixei na descrição do vídeo toda a configuração da minha máquina, com os links também e com cupons de desconto, caso você queira comprar alguma peça parecida. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo teste.